Você lembra quando precisava parar no meio da rua, olhar em volta, encontrar um orelhão, colocar uma ficha e torcer para a ligação não cair no meio da conversa? Pode parecer algo distante, quase impossível de imaginar hoje, mas isso fazia parte da rotina de milhões de brasileiros durante anos. E o mais curioso é que isso não aconteceu há tanto tempo assim. Antes dos celulares se tornarem populares, sair de casa significava algo que hoje parece estranho. Você ficava completamente incomunicável. Não existiam mensagens instantâneas, não existiam aplicativos, não existia internet no bolso. Se alguém precisasse falar com você, teria que esperar até você voltar para casa. E, em casos mais urgentes, existia apenas uma solução: encontrar um telefone público. Foi nesse cenário que os orelhões se tornaram indispensáveis. Eles começaram a se espalhar pelo Brasil a partir dos anos 70, como uma solução prática para levar comunicação para as ruas. O nome orelhão veio do formato característico, que lembrava uma grande orelha projetada justamente para proteger quem estava usando do barulho externo e também da chuva. Era um design simples, mas extremamente funcional, e que acabou se tornando um dos símbolos urbanos mais reconhecíveis do país. Durante os anos 80, 90 e início dos anos 2000, os orelhões estavam por toda parte. Em bairros, centros urbanos, rodoviárias, hospitais, escolas e até em locais mais isolados. Era comum caminhar poucos metros e já encontrar um. Eles faziam parte da paisagem, mas, mais do que isso, faziam parte da vida das pessoas. Se você precisava avisar que chegou em segurança, usava um orelhão. Se combinava um encontro e a pessoa não aparecia, era no orelhão que você tentava resolver. Se acontecia algum imprevisto, era ali que você corria para pedir ajuda. Mas usar um orelhão não era tão simples quanto parece hoje. Primeiro existiam as fichas, pequenos discos metálicos que tinham um valor específico e eram vendidos em diversos estabelecimentos. E perder uma ficha era extremamente frustrante, porque aquilo significava perder a chance de fazer uma ligação importante. Depois vieram os cartões telefônicos, que substituíram as fichas e trouxeram mais praticidade. E aqui existe uma curiosidade que muita gente esquece. Esses cartões viraram itens de coleção. Com diferentes estampas, edições especiais e temas variados, muitas pessoas começaram a guardar, trocar e até vender cartões telefônicos, transformando algo comum em um pequeno mercado paralelo. Mesmo com essa evolução, o uso dos orelhões ainda envolvia vários desafios. Era comum encontrar filas, principalmente em horários de pico, pessoas esperando sua vez, algumas com pressa, outras mais pacientes. Em certos momentos, a tensão era visível, principalmente quando alguém demorava demais na ligação. Além disso, havia o problema da manutenção. Muitos orelhões estavam quebrados, vandalizados ou simplesmente não funcionavam corretamente. Às vezes, você caminhava até um só para descobrir que não poderia usá-lo, e então precisava procurar outro. Mesmo assim, eles continuavam sendo essenciais. Até que uma mudança começou a acontecer. No início, quase imperceptível. Os celulares começaram a surgir. No começo eram grandes, caros e acessíveis para poucas pessoas. Ter um celular era quase um símbolo de status, algo distante da realidade da maioria da população. Por isso, durante um tempo, os orelhões continuavam sendo a principal forma de comunicação fora de casa. Mas a tecnologia não parou. Com o passar dos anos, os celulares começaram a ficar menores, mais baratos e mais acessíveis. Aos poucos, mais pessoas passaram a ter um telefone no bolso, e com isso, a dependência dos orelhões começou a diminuir. No início, a mudança foi lenta, mas depois foi inevitável. Menos pessoas usando significava menos receita para manter os orelhões. Com menos manutenção, mais aparelhos quebravam. E com mais aparelhos quebrados, menos pessoas ainda tentavam utilizá-los. Era um ciclo que se retroalimentava. O que levou décadas para crescer e se tornar parte essencial do cotidiano começou a desaparecer em poucos anos.
E o mais interessante é que não houve um momento específico em que isso aconteceu. Não foi uma decisão repentina, não houve um anúncio oficial marcando o fim dos orelhões. Eles simplesmente foram sendo deixados de lado. Hoje ainda é possível encontrar alguns orelhões em funcionamento, mas muitos estão abandonados, danificados ou simplesmente ignorados. Eles continuam presentes em algumas cidades, mas já não fazem parte da rotina das pessoas. Se tornaram parte da paisagem, quase como um vestígio de outra época. E talvez essa seja a parte mais interessante de toda essa história. Os orelhões não desapareceram porque falharam. Eles desapareceram porque deixaram de fazer sentido. A tecnologia evoluiu, os hábitos mudaram e aquilo que antes era essencial se tornou desnecessário. E isso não aconteceu apenas com os orelhões. Ao longo do tempo, diversas tecnologias seguiram o mesmo caminho. Foram fundamentais em determinado momento, mas acabaram sendo substituídas por soluções mais eficientes. Isso mostra que a evolução não acontece de forma brusca, ela acontece aos poucos, quase sem que a gente perceba. Até que um dia, algo que parecia indispensável simplesmente deixa de existir no nosso dia a dia. E é exatamente isso que aconteceu com os orelhões. Eles não acabaram de repente, eles foram esquecidos. E talvez, olhando para o presente, seja inevitável fazer uma reflexão. Quantas coisas que usamos hoje que parecem indispensáveis também vão desaparecer no futuro? Quantas tecnologias que consideramos essenciais vão deixar de fazer sentido? No fim das contas, o orelhão não acabou, a gente que mudou. E a história deles talvez seja apenas um exemplo de algo muito maior. A forma como o mundo evolui silenciosamente, transformando o que antes era comum em algo que, com o tempo, vira apenas lembrança.